Olá, um abraço para você que a partir de agora está sintonizado aqui no nosso Tempo Esportivo. Hoje, quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, ao vivo, hein? A partir de agora, juntos mais uma vez e falando, claro, dessa semana super agitada, Campeonato Brasileiro. Ontem teve a grande vitória do Galo para cima do Flamengo. O América, lamentavelmente, foi goleado no Nordeste pelo Fortaleza. Hoje nós teremos a sequência da rodada da Série B. Vamos ter jogo da Série A também. Sábado já tem a abertura de mais uma rodada na Série B. O Cruzeiro vai jogar no Rio de Janeiro contra o Botafogo. A gente tem, inclusive, uma entrevista aqui com o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Preparativos do Democrata para a rodada de número 2 do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Sábado, primeira vez que o time vai jogar aqui na Arena do Jacaré, nesta competição de 2021. Temos muitos assuntos aqui na TV Sete Lagoas. Você nos acompanha, canal 8 da NET. NET agora é claro. E também pelo Facebook do site setelagoas.com.br. Parceria também com o site Sete Lagoas. E hoje quem está aqui no Tempo Esportivo é justamente o diretor do site Sete Lagoas. O homem que manda prender e manda soltar. Esse homem está com tudo, gente. Esse homem, olha, ele está realmente num paraíso astral, como diriam os mais antigos. Tudo que ele faz dá certo. Wagner Augusto de Oliveira. Wagner Leitoa, um abraço, meu amigo. Vamos juntos nesta quinta-feira. Prazer recebê-lo. Prazer, mais uma vez, meu ilustre, querido amigo Álvaro Vilaça, estar aqui com você no Tempo Esportivo. Um abraço a você que nos acompanha aí através da TV Sete Lagoas, e todas as plataformas digitais, sem falar, na fanpage do Facebook do setelagoas.com.br, meu amigo. E é essa parceria que está aí encorpando aí todos os dias, aliás, de segunda a sexta, às 11 horas, estamos aí firme e forte transmitindo esse programa, que é um programa campeoníssimo, Mas também com um âncora desse aí, não tem muito que falar, não. É o maior do Centro-Oeste de Minas Gerais. É um prazer estar com você, meu amigo. Você está que nem o Savarino, você está um verdadeiro garçom. Menino, vamos junto. Wagner, segura aí, porque a gente tem que fazer aquele primeiro intervalo e na volta a gente vai destacar muita coisa aí do esporte e um final de semana que já se aproxima, só para que você tenha uma ideia. Sábado nós vamos ter Democrata, vamos ter Cruzeiro, vamos ter Atlético, vamos ter América, vamos ter Brasil e Argentina na final da Copa América. Tudo isso no sábado. Então você imagine só o que vem pela frente. Liberar aqui o nosso WhatsApp para quem quiser interagir, ao vivo às 11 da manhã, reprise às 7 da noite, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732, lá pelo Facebook do site setelagoas.com.br. Você pode interagir também. Depois do intervalo, estaremos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. Segura aí. Se tem uma coisa que ajuda na vida, é aprender inglês de verdade. Mas num ano desse, como faz? Faz na Wizard. A gente faz dar certo e é hoje. Eu preciso aprender inglês para ser promovido, mas e tempo? Aprende virtualmente e ao vivo, de onde estiver e com os melhores professores. E quem tá sem grana e precisa recuperar o emprego, tem jeito? Negocie a hora. Na Wizard tem a melhor proposta para caber no seu orçamento. Vem negociar. Todo mundo tem um motivo para aprender inglês. E você tem os melhores para aprender na Wizard. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando. E se puder, fique em casa.
O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Pescar só a gente tem problema não, ué. A padaria é aqui perto, nem precisa de máscara. O futebol vai ser só com conhecidos. Caminhar em lugar aberto não tem risco. Vou na casa da minha amiga, lá tá todo mundo se cuidando. Preciso preocupar não, eu sou novo. É uma festa para poucas pessoas, só os mais íntimos. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Ele tá aí, olha ele aí. Você viu como é que ele é? Ele tá com tudo. Wagner Augusto de Oliveira. Mas antes do Wagner falar, eu acabei de receber aqui ofertas extraordinárias do Supermercado Santo Antônio a partir de hoje, né, que serão válidas também para o final de semana. Tem que botar até o óculos aqui, gente. É incrível. Olha aqui. Arroz, presta atenção, hein? Meu Biju, tipo 1, 5 quilos, só R$ 20,98. Ninguém vende mais barato. 5 quilos de arroz por R$ 20,98 é só o Santo Antônio que tem. Creme de leite 100 mil, 200 gramas, R$ 2,65. Ninguém tem esse preço também. Se tiver, pode me trucar aqui que não tem. Linguiça Seara, suína, para churrasco, quilo. Ah, não. R$ 14,95? O que é? Aí não, tá vendendo pelo preço de custo. Não tem condição um negócio desse, não. E temos aqui também a extraordinária cerveja. Ah, beleza. É coisa agradável. Cerveja Amistel. Puro malte, latão. O quê? R$ 3,19? Ah, não. Acabando o programa que eu vou lá. Tem condição isso não. Supermercado Santo Antônio. Você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado. São mais de 57 anos de tradição. Ô Wagner, antes da gente chamar aqui já os lances da vitória do Atlético e falar aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, você tem uma notícia importante aí, que é da área política, mas é importante para toda a cidade e obviamente que a TV Sete Lagoas também presta um serviço muito importante para a comunidade. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, programa Passando a Limpo, uma parceria da Rádio Eldorado com o site setelagoas.com.br. Haverá entrevista ao vivo do prefeito Duílio de Castro, fazendo o balanço do primeiro semestre de 2021. É por aí? O que mais que você pode nos falar? Em conversa com o prefeito, né, ficou marcado para amanhã a super entrevista com ele, né, dos primeiros 180 dias de governo, né, desse último governo aí do prefeito. Então, você pode acompanhar aí pela sintonia da Rádio Eldorado, né, e também pelo
Facebook do setelagos.com.br e do Instagram também do setelagos.com.br. Então você não pode perder amanhã a super entrevista com o nosso prefeito municipal, Duílio de Castro, que estará presente conosco nesta manhã de sexta-feira, no programa Passando a Limpo, Álvaro Vilaça. É isso aí. 8 da manhã. 8 da manhã. Bacana, então. E aí, muitos assuntos, né, para serem abordados, sem dúvida nenhuma. Ô, Wagner, você sabe que ontem, na terça-feira, começou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Teve um jogo lá na Vila Belmiro. O Santos venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Ontem nós tivemos, né, os jogos, vários jogos. Fortaleza 4, América 0. Atlético 2, Flamengo 1. Daqui a pouco a gente vai mostrar os lances. Bahia 1, Juventude 0. O líder Bragantino tropeçou em casa 1-1 com o Cuiabá. E agora a gente tem um novo líder, né, que é o Palmeiras. Venceu o Grêmio 2-0. Grêmio que acaba de anunciar aí a contratação do Felipão no lugar do ex-treinador Thiago Nunes, né, que já foi demitido no final de semana. Tivemos aqui em Goiânia, Atlético Goianiense e Sport 1-1. No Rio, Fluminense e Ceará 0-0. Aleluia, hein? O São Paulo ganhou a primeira, foi lá em Porto Alegre, 2-0 no Internacional. E hoje, fechando a 10ª rodada, às 9 da noite em Chapecó, tem Chapecoense e Corinthians. O G6 do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras e o Bragantino na liderança, com 22 pontos, porém o Palmeiras tem uma vitória a mais. O Atlético Paranaense está 3 pontos atrás com 19, mas tem um jogo a menos. Inclusive, o Atlético Paranaense vai enfrentar justamente o Bragantino no final de semana. Que jogo, hein? O Galo, com a vitória de ontem, se manteve em 4º lugar com 19 pontos. Fortaleza, 18 e Bahia, 17, fecham o G6. O Flamengo, gente, é importante fazer essa observação, ele está em 11º lugar com 12 pontos, mas ele tem 2 jogos a menos. Se ele vencer esses jogos, ele vai chegar ao G6. Né? Tem essa observação. Aliás, o Grêmio, que está na lanterna, também tem 2 jogos a menos. O América está em 15º, com 9 pontos. O São Paulo saiu da zona de rebaixamento, 16º lugar, 8 pontos. E aqui nós temos a zona da angústia. Sport com 7 pontos. Cuiabá com 5. Chapecoense, que joga hoje, 4 pontos. E o Grêmio com apenas 2 pontos. O Grêmio, como eu disse, 2 jogos a menos, mas ainda não venceu, né? 8 partidas, 6 derrotas e 2 empates. Vamos chamar os lances aí primeiro do América. O América jogou ontem no Castelão, lá no Ceará, em Fortaleza, e tomou 4-0, Wagner, desse Fortaleza, que faz grande campanha. Se você pegar o orçamento do Fortaleza, um time que está desde o início dentro do G6, é uma campanha surpreendente. O Fortaleza tem 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Inclusive, o Fortaleza ganhou do Atlético e agora ganhou do América. E o América com a primeira derrota no comando do Wagner Mancini, Wagner. Pois é, Álvaro. O Fortaleza, hoje, do campeonato, é aquele que, em seus domínios, tem se tornado indigesto, né, para todo mundo. E além de ter feito bons jogos, né, lá no Fortaleza, ele tem se demonstrado também um difícil visitante, né? Não é à toa que está com essa campanha muito boa, né, se mantendo aí no G6 e fazendo uma excelente campanha no início do Campeonato Brasileiro. Você falou muito bem aí a respeito dessa questão orçamentária, né? É um time que tem um orçamento bem aquém, né, de vários times que estão na parte de baixo da tabela, mas é um time que demonstrou, Álvaro, está sendo muito bem treinado. Tá? É um time que vem demonstrando padrão de jogo. Naquele jogo contra o Atlético mesmo, na estreia aqui no Mineirão, quando surpreendeu o Atlético, né? Ele fez um excelente jogo aqui na estreia e vem repetindo essas atuações aí durante todo o campeonato, né?
E ontem não foi diferente, foi uma super goleada, né? Demonstrando um poder ofensivo muito grande, mas muito grande mesmo, né? Desbancando aí a invencibilidade do Wagner Mancini na frente do América. É isso aí. O Wagner Mancini vinha numa sequência de 2 empates e 2 vitórias, né? Até tirou o América da zona do rebaixamento. Agora, o problema, Wagner, eu já comentei isso aqui, eu acho que a diretoria do América talvez não tenha entendido, né, no detalhe, ou talvez não tenha conseguido, né? Às vezes quer, mas não pode, não tem jeito. Acho que o América se preparou muito pouco para essa Série A. Vai ganhar alguns jogos? Vai. Mas, por exemplo, pega um Fortaleza e toma um baile desse, quer dizer, é sinal de que o time talvez não tenha acreditado no potencial da Série A, ou tenha feito a avaliação errada de que o elenco da Série B seria suficiente para disputar a Série A. A gente vê hoje aí, Chapecoense, América, Cuiabá, essa turma toda que subiu, o Juventude está um pouquinho melhor, mas o restante, todos lá na parte de baixo da tabela. Se você disputar a Série A com um elenco de Série B, a tendência é você voltar para a Série B, vai. Se você fizer uma análise nesta tabela do brasileiro, você vai ver que a coisa não é brincadeira, não. O mar não está para peixe aí para diversos times, né, de ponta aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós podemos tirar aí como exemplo a equipe do Grêmio, que em 8 jogos, aí são 2 pontos, apenas 2 empates e 6 derrotas, meu cara. Quando eu vejo essa situação do Grêmio, aí vem aquela conversa, né? O campeonato é muito longo e tal. Isso me lembra muito os 3 últimos anos que o Cruzeiro esteve na Série A, valorizando outras competições, meu caro, e deixando, né, à mercê aí de qualquer situação a Série A do brasileiro. E deu no que deu, né? Em 2019 foi aquela tragédia. Então, não pode se brincar com Série A, não. Porque cada jogo, meu amigo, é uma batalha, é uma guerra. Igual você vê, o América vem de 2 vitórias, 2 grandes vitórias, né? A última contra o Santos, apesar de não ter jogado maravilhas, mas saiu vencedor no embate, mas aí vai em Fortaleza e toma um chocolate desse. Como é que você explica isso? Então, meu amigo, não tem brincadeira, não. Série A é Série A. Não adianta você querer fazer bonito num campeonato dessa envergadura, Álvaro, com jogadores com time de Série B. Não vai muito adiante, não, meu cara. É verdade, concordo com você. Lembrando que sábado, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais. Sábado tem América e Atlético, às 7 da noite no Independência, né? Os mineiros vão se enfrentar no final de semana. Antes de passar para o jogo do Atlético, parece que tem um trechinho aí da entrevista coletiva do técnico do América, do Wagner Mancini. Acho importante a gente colocar a fala do Mancini. Ele fala do jogo e já projeta aí a sequência. Vamos ouvi-lo aqui no Tempo Esportivo. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que foram 2 tempos distintos, né? O primeiro tempo, o América ainda chegou, ainda equilibrou o jogo, até mais ou menos 1 minuto ali, 28, 30, nós tínhamos até um bom desempenho. Aí a equipe foi perdendo a concentração e caindo em alguns setores, em alguns detalhes que são importantes no jogo, acabou tomando gol no final do primeiro tempo, então virou já com 1-0 para o Fortaleza, e além de enfrentar uma equipe que vem muito bem no campeonato, que tem uma força muito grande na hora que joga aqui dentro, a equipe não conseguiu reeditar o primeiro tempo e acabou jogando abaixo do esperado, e isso acabou sendo determinante para o jogo, né? Porque nós acabamos tomando gols em lances individuais
mas por um comportamento coletivo abaixo do que normalmente a gente está acostumado a ver da América. Pergunta da Duda Gonçalves, da Rádio Super e Jornal Tempo, e da Giovana Oliveira, da Rádio Confidência. Mancini, após sofrer gols nos minutos finais contra o Bahia e hoje também, no fim do primeiro tempo e início do segundo, você considera que a defesa do América é um dos pontos passíveis de melhora, que precisam de mais atenção neste momento? As falhas nas marcações individuais que afetaram tanto no jogo de hoje também é algo que te preocupa? Quando você tem um erro individual, normalmente ele decorre de um erro coletivo, né? E o que eu vi, porque eu já assisti os lances agora no vestiário, e realmente a gente detectou que o erro coletivo aconteceu, mas aí acabam que erros individuais desmanchando aquele sistema de proteção que normalmente a gente teria que ter. Os 2 gols lá do jogo do Bahia e o gol que nós tomamos hoje, o primeiro gol do Fortaleza, foi sim erro de falta de concentração, acima de tudo, porque nós tínhamos a maioria dos jogadores dentro da área. Então isso não pode acontecer. Mas acaba acontecendo quando você, porventura, tem um time bem postado, mas a tua agressividade em alguns lances, ela acaba sendo abaixo do normal. Por isso que eu disse que hoje eu vi o América jogando num tempo bem arrumado, perdeu um pouquinho de concentração no final do primeiro tempo, foi quando tomou o gol, e no segundo tempo muito distante daquele América competitivo que nós vimos diante de Inter, de Santos, de Bahia, né? E é importante que a gente retome isso, porque a força do América está exatamente nisso, num jogo coletivo competente, competitivo e, acima de tudo, extremamente concentrado. Muito bem. Sábado, então, tem América e Atlético, 7 da noite no Independência. Vamos chamar agora os lances do Atlético. O Galo jogou no Mineirão e conquistou a 3ª vitória seguida, tinha vencido o Atlético Goianiense, final de semana venceu o Cuiabá, e ontem, mesmo com os 2 times desfalcados, né, o Atlético sem o Nátio Fernandes e o Queno, o Flamengo sem o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Diego, acredito que fizeram um bom jogo, né? Quero ouvir a opinião do Wagner. E no final das contas, o Atlético venceu por 2-1. 3ª vitória seguida do Atlético no Brasileirão e a 3ª vitória seguida também contra o Flamengo, né? Que ano passado já havia vencido os 2 jogos. E mais um detalhe, viu, pessoal? Enquanto a gente já vê aí os lances do primeiro tempo, né? O Cuca, ele até acabou arriscando, né? Colocou 3 zagueiros, promoveu a estreia do Nathan Silva, aquele zagueiro que estava emprestado ao Atlético Goianiense, colocou o Nathan junto com o Heber, junto com o Júnior Alonso, e o Flamengo acabou não tendo espaço dentro da área, né? O Pedro, inclusive, foi o centroavante, o substituto do Gabigol, a todo instante saía da área. Estava encaixotado lá no meio dos zagueiros atleticanos. O Arrascaeta jogou praticamente como um falso camisa 9 também, às vezes até um segundo atacante, flutuando ali, bem próximo à entrada da área, não tinha tanta responsabilidade para marcar, mas, na verdade, o Arrascaeta também esteve longe de ser brilhante. E no finalzinho do jogo, quando já estava 2-1, o Arrascaeta teve a chance de empatar lá no lance cara a cara, defesa do Everson. A gente vê aí o primeiro gol, foi do Savarino. O Savarino fez os 2 gols, né, do Atlético, e depois o Flamengo diminuiu com gol de cabeça. Detalhe ainda, gente, pensando não só no jogo de ontem, né, mas na sequência, eu estou imaginando, daqui a pouco, quando tiver em condições, o Wagner vai participar também, mas eu fico imaginando que o Atlético vai poupar os titulares contra o América, tá? O Cuca não falou isso ainda abertamente, mas eu imagino que sábado não vai colocar o time principal, o jogo contra o América vai ser um time mesclado, e vai, evidentemente, domingo já viajar para a Argentina, porque terça-feira que vem começa a fase de 8ª de final da Copa Libertadores da América, e aí o jogo contra o Boca Juniors, primeiro jogo lá em Buenos Aires, na outra semana o jogo em Belo Horizonte. Então, será que o Nátio Fernandes vai se recuperar a tempo? Ontem ele fez uma falta tremenda, tanto que o Atlético em alguns momentos praticou um jogo mais reativo, porque não tinha o homem de armação, né? Povoou o meio, colocou mais um zagueiro, explorou muito a velocidade do Savarino. E o Hulk,
que já não faz gol há alguns jogos, continua sendo um garçom extraordinário. Ontem, inclusive, ele foi fundamental. Tá aí o gol do William Arão, já nos instantes finais. E depois desse gol, como eu disse, o Flamengo ainda teve uma chance para empatar. Mas eu acho que, no cômputo geral, somando tudo o que aconteceu na partida, o Atlético mereceu a vitória, né? A gente viu a imagem aí do técnico Rogério Ceni do Flamengo, está muito pressionado, falava-se até na possibilidade de demissão. O Renato Gaúcho está na praça aí esperando um possível convite, mas o certo é que o Rogério acumula resultados negativos, mas nesse período dessa passagem pelo Flamengo acumula títulos também, inclusive o Campeonato Brasileiro, a Recopa do Brasil, o Campeonato Carioca, né? Muitas conquistas também. Só que o momento do Flamengo realmente não tem sido assim um momento de muitos resultados. Bom, acho que a gente já rodou os lances aí, dá para chamar o Cuca? O Cuca vai falar, gente. Futebol é um negócio danado, né? O Cuca colocou 3 zagueiros, que é uma formação que não vinha sendo utilizada. Eu fico aqui pensando com os meus botões, se o Atlético tivesse perdido esse jogo ontem, o Cuca hoje seria o responsabilizado como o culpado pela derrota. Mas como deu tudo certo, eu já li hoje que o Cuca é um gênio. É o jornalismo esportivo do Brasil, né? É 8 ou 80, né? Impressionante. E muita gente analisa só em cima do resultado, sendo ele positivo ou negativo. Mas vamos ouvir o Cuca analisando essa vitória do Galo ontem no Mineirão. Pode ser. Sim, lógico que quando a gente vence e você muda um plano tático e põe jogadores, muda bastante a equipe, você está assumindo uma responsabilidade, né? Mas a gente que toma decisões, a gente tem que saber o que é melhor para ser feito, né? E não tem que pensar em outra coisa que não seja o melhor para o time, né? Eu não posso ficar com medo da imprensa ou de comentários se não der certo. A inventor, geralmente é isso, né? Quando você muda, como a gente mudou e não dá certo, inventor, não tinha treinado, não sei o que, e a gente entende que é muito em função do resultado. E não pelo que a gente planeja, né? Às vezes o plano não dá certo, mas a ideia é boa. E eu tive essa ideia, analisando bem o Flamengo, e nós levamos um pouquinho para o campo, bem pouco, porque jogamos quinta-feira, e fizemos um grande jogo. Nossa, que jogo bem jogado, taticamente, a gente que acompanha o que a gente planejou, foi um jogo muito estudado, um jogo de xadrez, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, onde o detalhe podia fazer a diferença. Jogamos contra uma grande equipe, o último campeão brasileiro, e foi um jogo de trocação, cada um dentro do seu sistema, um lance de um lado, outro lance do outro, e aí veio o meio tempo. Aí nós fizemos a troca de lado do Savarino para ele vir pelo lado esquerdo, para a gente sair um pouco do encaixe que o Felipe Luiz estava fazendo nessa marcação. E ele foi muito feliz, aproveitou bem 2 oportunidades por aquele setor, fez 2 gols e nós fizemos um segundo tempo maravilhoso, até o momento que você toma um gol, que o Flamengo não tinha criado grandes chances. Aí teve o escanteio, teve o gol e muda de figura o jogo. O Flamengo está com 4 atacantes, mais 2 meia, fica um jogo abertíssimo e tudo podia acontecer, como a Arrascaeta teve a grande chance. E o Everson, que outro dia falhou num gol contra o Ceará, hoje fez um gol, que foi essa defesa que ele fez na cara a cara com a Arrascaeta, né? Então isso sirva de lição para o futuro, a gente tirar lições que vem em jogos mata-mata e a gente tem que fazer por onde não sofrer tanto susto até o final, mas que isso também não sirva para tirar o brilho da partida que esses rapazes fizeram aí. Fizeram um grande jogo. Acho que o Cuca resumiu bem, né, o que aconteceu. Acho que é por aí, mas realmente no finalzinho ali, o Atlético teve o controle do jogo em boa parte do tempo, mas depois desse gol do Flamengo, e o árbitro deu 7 minutos de acréscimo. Parece que foi uma eternidade. No final acabou dando certo. Como eu disse, sábado, 7 da noite, Independência
América e Atlético é a sequência do Campeonato Brasileiro. E terça que vem, hein, gente? Atenção! Um dos jogos mais importantes da história recente do Atlético. Terça que vem, atenção para o horário do jogo, 7h15 da noite. La Bombonera, lamentavelmente estará vazio, né, por causa da pandemia. Boca Juniors e Atlético. Que jogo vai ser esse semana que vem? Sem dúvida nenhuma. Olha, para fechar o bloco, eu quero falar para você aqui da Faculdade Avance. Faculdade Avance do meu querido amigo Carnot Guedes. Uma estrutura realmente sensacional. A Faculdade Avance tem parceria com o Uninter, né? O Uninter é lá de Curitiba, lá do Paraná, é a maior instituição de ensino à distância do Brasil. São mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação. Preços diferenciados. Você tem a possibilidade de agendar as suas provas, de assistir às aulas quando e onde você puder e quiser. Tem uma flexibilidade muito bacana. E o Carnot Guedes está lá com toda a equipe te esperando. Inclusive, Faculdade Avance com novo endereço aqui em Sete Lagoas, Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, no centro da cidade. Gente, é ali pertinho da rodoviária. Vale a pena passar e conhecer lá a estrutura, ficou muito bonita, da Faculdade Avance. Depois do intervalo, notícias do Cruzeiro e do Democrata Jacaré. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. IPTU 2021. Você contribui, a cidade evolui. Aproveite as condições especiais de pagamento. Pagando antecipado até 12 de julho, você ganha desconto de 5%. Ou você pode parcelar em até 6 vezes. Com vencimento todo dia 12, a partir de 12 de julho. Taxa de lixo com vencimento em 12 de julho. Prefeitura de Sete Lagoas. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família apaiana. Opa, de volta ao vivo, programa Tempo Esportivo, vamos juntos. E antes da gente chamar aí daqui a pouquinho a entrevista do presidente do Cruzeiro, do Sérgio Santos Rodrigues, deixe-me falar aqui do Sacolão Center, porque
não para de chegar novidade, oferta toda hora, incrível. A Sandra faz um trabalho realmente espetacular lá no Sacolão Center. Eu não tenho a menor dúvida. É o Sacolão de Sete Lagoas que tem os melhores produtos e os melhores preços. Por exemplo, para hoje, para amanhã, para esse final de semana, vários produtos a R$ 1,98 o quilo. Vou citar alguns aqui, ó. Banana caturra, limão é ótimo para aumentar a imunidade, viu, gente? Inhame, abóbora moranga, beterraba, cebola miúda. Gente, melancia tá R$ 1,48 o quilo. É incrível. E no Sacolão Center você tem aquela facilidade também de pagar no cartão de crédito. Você tem toda a condição, né, para ir até a loja lá da Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã, é lá em frente ao Hospital Municipal. Tem, inclusive, estacionamento grátis para clientes. Se você não puder ir, pode utilizar o teleentrega, rápido, ágil, para Sete Lagoas, para toda a região. Tem o WhatsApp aí também, você pode solicitar pelo WhatsApp. Então, toda a facilidade, toda a comodidade para você, não é isso? Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Gente, vai ter a sequência hoje, né? A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos chamar em instantes aí o nosso Sérgio Santos Rodrigues. O Wagner voltou porque ele ouviu a entrevista do Sérgio Santos Rodrigues. Espera aí. 10ª rodada já teve Ponte Preta 0, Avaí 0, Cruzeiro 0, Curitiba 0, CRB 2, Botafogo 1. Hoje, quinta-feira, lá em Belém, Remo e Vila Nova de Goiás. O Remo demitiu o técnico Paulo Bonamigo e contratou o Felipe Conceição, que estava no Cruzeiro. Aliás, foi outra polêmica também, porque Felipe Conceição disse que lá na rescisão estava falando que foi acordo, não foi acordo, quem demitiu foi o Cruzeiro, uma confusão tremenda, e o Felipe Conceição acabou ganhando essa queda de braço aí do Cruzeiro, e está lá no boletim da CBF que houve demissão por parte do Cruzeiro. O que significa isso? Se o Cruzeiro quiser trocar de técnico de novo na Série B, se o Mozart não ficar, o Cruzeiro não pode contratar outro técnico. Vai ter que pegar alguém lá das categorias de base para terminar a temporada. Bom, hoje então Remo e Vila Nova. Amanhã, Vasco e Sampaio Correia, Londrina e Guarani, Goiás e Náutico, líder Náutico que ainda não perdeu nessa Série B. Sábado, Operário e Brasil de Pelotas, Confiança e Vitória. Domingo, fechando a rodada, Brusque e CSA. Só que vejam, eu citei aí os jogos da 10ª rodada. Mas no sábado, enquanto estiver terminando a 10ª rodada, já estará começando a 11ª. E o Cruzeiro vai, inclusive, jogar sábado, às 4h30 da tarde, lá no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. Um jogo de duas grandes equipes do futebol brasileiro, porém, com campanhas instáveis nessa Série B, né? Botafogo e Cruzeiro estão ali próximos na tabela, o Botafogo com uma campanha um pouquinho melhor, mas também vem de derrota, o Cruzeiro vem de vários empates. Pressão, muita pressão para cima de Botafogo e de Cruzeiro neste sábado, 4h30 da tarde, lá no Engenhão. Mas eu quero trazer aqui mais uma entrevista do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, falando de mais assuntos, polêmicas, enfim, uma série de situações. Vamos ouvir o presidente do Cruzeiro. Ô Lucas, boa tarde. Começar a entrevista com essa pergunta macro, né? Como que a gente faz para resolver os problemas externos e internos? Com muito trabalho para começar, e tem que ser trabalho, dedicação todos os dias, né? E tentando buscar soluções para esse momento que é o mais difícil da história que o Cruzeiro já viveu, né? A gente conversa isso muito e fala que, infelizmente, hoje a gente tem que dar um tempo e esquecer de fazer comparações com o Cruzeiro campeão, principalmente recentemente. Acho que o Cruzeiro lá de trás, sim, é um Cruzeiro muito exemplo para nós, mas foi exatamente o campeão recente que trouxe a gente até aqui, né? Já que os problemas todos hoje que nos afligem, que não nos permite pagar um salário em dia, por exemplo, são dívidas recentes de títulos conquistados nos últimos aí 5, 6 anos, basicamente. Então, o extracampo, embora
embora a gente tenha tido alguns sucessos, né, acho que alguns até relevantes, como a gente diminuir a dívida em balanço, conseguir acordos relevantes, né, conseguir resolver alguns problemas que estavam pendentes há muito tempo, de regularização de imóvel, certificado de clube formador, dentre outros, ainda temos esses, como todo mundo sabe, sobretudo financeiros, né, que a gente herdou aí, é complicado, mas a gente batalha cada dia com soluções diferentes. Acho que a grande notícia boa que a gente tem, que a gente pode dizer sempre para o torcedor, é que a gente hoje está com os maiores especialistas, não só do Brasil, mas do mundo, nos ajudando nisso, que é a Álvares Marçal, que é uma consultoria internacional, que o objetivo é exatamente a gente fazer essa virada de caixa, juntamente também com a UI, né, com a Ernst Young. Então, é um trabalho extremamente profissional de empresas que já tiveram em outros clubes, em modelos de sucesso, né, mas que, obviamente, Lucas, o retorno não vai vir agora. Eu cito muito e acho bacana um estudo recente que saiu do Itaú BBA, o maior banco privado do país, se não for o maior, um dos maiores, né, mas elogiando, dizendo que a gestão do Cruzeiro está no caminho certo. Tem um ano que a gente está aqui, né, e a grande dificuldade é a gente conter a ansiedade de resolver todos os problemas de uma vez, querer o resultado desportivo, querer o resultado extra-campo, resolvendo tudo de uma vez só em menos de um ano. Então, acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem de poder caminhar com os dois, né? E quanto ao campo, é claro que o que a gente quer é cada dia mais performar dentro, mas o torcedor do Cruzeiro tem que entender a realidade. Já foi divulgado recentemente, a gente fez as contratações chamadas aí de últimas, antes de tomar o transfer ban, que a gente sabia que ia tomar, oriundo de uma dívida do Arrascaeta, né? Aquelas coisas que a gente não explica. O Arrascaeta foi vendido por um valor absurdo e não foi paga essa dívida, estoura mais uma no nosso colo. Em julho vai vir outra, oriunda da aquisição do Riascos, então, que também não tem nada a ver com a gente, mas é o que eu repito, foram atletas importantes para outros títulos, mas que agora ninguém pagou eles e sobra para a gente pagar aqui, né, na atual situação. Então, de fato, a realidade que o torcedor do Cruzeiro precisa encarar, eu vejo muito, a presidente tem que contratar um atacante, um meia, nós não temos essa perspectiva num curto prazo, só se acontecer uma situação excepcional, a gente tem alguma delas aí de venda de imóvel, como do próprio Clube Empresa que a gente falou, mas se não for, são dívidas que juntas darão praticamente quase 15 milhões de reais com o câmbio atual, e não existe essa realidade. Então, a gente tem que abraçar o time da forma como está, confiar nos treinamentos. Eu explico a parte tática, porque é completamente diferente, Lucas. A gente assistir 2 jogos por semana, ligar a televisão e sair dali e tentar compreender tudo que está acontecendo, né? Mas o próprio Moza, que tem um trabalho recente de sucesso na Série B, tirando um time da 16ª posição e levando a 5ª, quase conseguindo um acesso, né? O Moza chegou no Cruzeiro numa sexta-feira, se não me falha a memória, para já jogar no sábado, e a partir daí ele conseguiu fazer praticamente 1 ou 2 treinos por semana, porque a gente está sempre ou viajando, ou fazendo regenerativo, ou cedia pré-jogo. Então, na semana que vem, pela primeira vez, nós teremos a chamada semana cheia, já que a gente joga sábado contra o Botafogo fora e depois só no outro sábado contra o Avaí em casa. E depois teremos mais uma semana cheia. Então, acho que isso aí que vai nos ajudar, os reforços que vieram agora, alguns já jogando, como a gente vê o Jean Vitor, o Léo Santos, o Norberto entrando, correspondendo, né? Tendo, inclusive, o apoio da torcida, tendo reconhecimento, não só da imprensa, mas como dos sites de estatística, sobretudo demonstrando o sucesso deles. Então, a gente espera que o Rodolfo, que o Ney, que os outros também atinjam esse objetivo, o Moreno, que voltou agora, né? E juntos possam performar junto com o elenco que está aí, para a gente poder dar certo, e é isso que a gente precisa da torcida junto, porque não adianta enganar, não adianta prometer, hoje realmente não existe essa perspectiva, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né, e acreditar no nosso grupo, que a gente acredita assim que é um grupo determinado e que pode chegar lá junto com a gente. Sérgio, boa tarde. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Com certeza muitos assuntos serão abordados com você. Gostaria de fazer a pergunta sobre a questão de salários atrasados no Cruzeiro. Como que você espera contornar essa situação, até mesmo para que possa evitar comentários dos torcedores sobre a questão da evolução ou até mesmo do rendimento da equipe dentro de campo? Adilson, primeiro eu quero enaltecer muito o nosso grupo e dizer que jamais o torcedor pode imaginar que vai haver uma não entrega ou vai haver um chamado corpo mole aí por parte dos nossos atletas em razão disso. Pelo contrário, eu estou todo dia lá na Toca praticamente, eu viajo com o elenco. Esse ano eu só não fui em uma viagem, basicamente todas as outras eu estive presente, e se tem uma coisa que não tem no nosso elenco é isso, tem muita entrega sim, muita dedicação, e eu enalteço muito esse grupo pela entrega que eles buscam fazer o tempo inteiro, e em nenhum momento
momento, atrelar, né, o desempenho desportivo à questão salarial. Agora, é óbvio que é uma coisa que incomoda, e falo muito mais do que eles, muito mais do que o torcedor, Adilson, me incomoda, né? Claro, porque no fim das contas as pessoas, os colaboradores, aqueles que dão a vida por nós aqui, acabam olhando para mim como responsável por isso. Então me incomoda demais e a gente busca todos os dias novas ações, né? Em breve esperamos anunciar, hoje tivemos aqui apalavrado um novo patrocínio para poder ajudar, né? Buscando novas ações como a do Tolkien, que a gente fez recentemente. Temos aí, como já foi falado ontem, os imóveis que podem ser vendidos aí nos próximos dias ou meses, dependem de algumas situações ainda que a gente teve que ajustar ao longo do tempo. Então, tem o próprio Clube Empresa, como a gente falou, enfim, existem diversas frentes que a gente ataca frequentemente aí para poder resolver, né? E buscando sempre aqui a transparência interna e mostrando isso. Mas é claro, Adilson, que dói. Tanto que recentemente perdemos colaboradores, né, que recebem propostas para ir para outro lugar, às vezes proposta melhor, a gente queria reter, mas eu falo, ó, infelizmente, a realidade é essa, né? E peço sempre aos que estão aqui, continuo agradecendo pelo carinho, pela dedicação deles, mas para confiar que isso incomoda a gente trabalha o dia inteiro para resolver e vai resolver isso aí, se Deus quiser, com essas ações todas que a gente está colocando. É uma situação complicada, não é uma pena que o Wagner perdeu a conexão de novo, que eu gostaria de ouvi-lo. Mas o detalhe é o seguinte, viu, gente? O Cruzeiro, basicamente, o Wagner voltou, basicamente, o Cruzeiro trabalha, Wagner, nesse momento, para tentar reduzir os problemas. Com o projeto Clube Empresa, mas olha aqui, ainda falta passar pela Câmara dos Deputados, falta ser sancionado pelo presidente da República, para depois ser colocado em prática. Isso não é para esse ano, né? É uma coisa muito complexa. E o Cruzeiro precisa resolver algumas coisas no curto prazo. Vem aí outra punição da FIFA. Essa questão também dos salários é um negócio complicado também. Vai depender de vender imóvel. Se demorar mais 3, 4 meses para vender os imóveis, não tem bilheteria, né? Não tem público. A gente fica realmente preocupado. Tomara que todas essas questões não interfiram no rendimento do time dentro de campo, porque o Cruzeiro já tem problemas de ordem tática, problemas de ordem técnica, né? Alguns jogadores com algumas limitações, e eu também acho que não existe corpo mole. Eu assisto praticamente todos os jogos do Cruzeiro, eu não vejo isso, eu vejo muitas vezes até uma falta de qualidade mesmo, não vejo preguiça, não recebi, não vou dividir a bola, não vou me esforçar, eu não tenho visto nada disso. Falta realmente agrupar. Você gostaria de falar alguma coisa, Wagner, nesse sentido? Que não tô conseguindo ouvir o Wagner, viu, gente? Não sei se teria algum problema no áudio dele lá. Enfim, não sei se o microfone tá fechado lá do nosso Wagner. E é triste, né? A situação do Cruzeiro é triste e precisa realmente buscar o resultado. Agora, uma sequência de vitórias pode mudar um pouco esse panorama aí, né? É uma coisa que a gente fica na expectativa de que aconteça realmente. Tem esse jogo fora com o Botafogo. Se traz uma vitória, depois tem o Avaí em casa. O negócio pode dar uma clareada. Gente, para fechar o tempo esportivo, lembrar mais uma vez que neste sábado, a partir das 3 horas da tarde, o Democrata volta a campo pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2, vai enfrentar a equipe do Serranense, vai ser o primeiro jogo na Arena do Jacaré, e vai ser a tentativa, né, do time lá do Democrata, do Paulinho Guará, de toda a equipe, de conquistar a primeira vitória depois daquele tropeço lá em Betim, a derrota 2-0. É uma expectativa grande, porque depois desse jogo de sábado, vejam só o nível de dificuldade desse módulo 2. Depois desse jogo de sábado, o Democrata terá jogo complicado com o Vila Nova lá em Nova Lima. Vila Nova que já estreou ganhando, e que tem aí uma parceria com o Coimbra, né, que é patrocinado pelo Banco BMG, então a gente espera dificuldades para a sequência aí. E o Serranense, que vai ser o adversário desse final de semana, estreou perdendo. Então, é outro time que vem a Sete Lagoas tentando buscar a vitória também.
tá certo? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Amanhã também vamos fazer os palpites da loteca e vamos passar a limpo aí toda a agenda de jogos. Vai ser um final de semana de decisão de Copa América, decisão de Eurocopa, Série A, Série B, Campeonato Mineiro do Módulo 2. Amanhã a gente vai trazer todos os detalhes aqui no Tempo Esportivo, tá certo? Agradeço pelo carinho da audiência, hein? Muito obrigado, mais uma vez juntos. Estaremos de volta amanhã a partir das 11 da manhã e também às 7 da noite. Paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até amanhã.